pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos falar sobre o binômio de Newton, tá bom? Então a gente vai usar as técnicas de análise combinatória para a gente obter um resultado bastante importante em álgebra, que é obter o desenvolvimento, né, desse binômio, tá bom? Então o, o resultado é conhecido como teorema binomial e o seguinte, o desenvolvimento desse binômio x mais a elevado a n, né, se dá através desse desenvolvimento, onde esses C aqui, né, são os números combinatórios, né, que a gente viu na videoaula de combinação simples. Certo? Então todos são equivalentes, né? A gente pode anotar C, NP, ou pode botar assim também, NP, né? Tanto faz, tá certo? E em termos de somatório, ficaria assim, né? Certo? Variando de 0 até N, tá bom? N menos P elevado a P. Bom, como é a demonstração deste resultado, né? Primeiro, observe que você tem que o x mais a elevado a n é x mais a vezes x mais a vezes. Assim, você tem n termos x mais a. Então, para eu fazer todas as possibilidades possíveis, o que é que eu faço? Eu escolho em cada termo um x ou um a. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu escolhi o x. Aí nesse segundo eu escolhi o x, no terceiro eu escolhi, sei lá, um a. No último eu escolhi um a. Tá certo? Então eu escolho um em cada e multiplico, né? Isso significa eu fazer é, esse desenvolvimento. Então, se a gente escolher o A em P fatores, né? Ou seja, desses caras aqui, vamos você escolher o A em 2, o X será escolhido em todos os outros, né? Então o X será escolhido em NP, N menos P fatores, tá certo? E o produto vai ser igual a Xn menos P vezes a elevado a P, né? Certo? Porque se eu escolhi o A em P fatores, então vou multiplicar A vezes A, né, em P fatores, portanto, a elevado a P. E o X em N menos P fatores. Então, e agora a questão é em quantas maneiras eu posso fazer isso, né? Porque eu posso escolher, por exemplo, se eu escolher dois fatores do A em dois termos, o fator A em dois termos, eu posso escolher os dois primeiros, no primeiro e no último, no segundo e no último. Então, quantas maneiras eu posso fazer isso, né? Então, isso pode ser feito de tantos modos quanto uma sequência de n letras, certo? Onde P são iguais a A e N menos P são iguais a X. Por quê? Porque aí é só permutar as ordens, né? Tá certo? Então, é o permutar a ordem, né, com valores repetidos. Ou seja, o coeficiente é Pn menos P, né, que dá n fatorial sobre P fatorial sobre N menos P fatorial, que é exatamente o número combinatório. Tá bom? Então, logo o coeficiente de xn menos p elevado a p é CNP. Portanto, né, o desenvolvimento é dessa maneira. Algumas observações importantes. Primeiro, o desenvolvimento de x mais a elevado a n possui n mais 1 termos. Né? Lembra, começa no zero e termina no n. Portanto, ele tem n mais 1 termos. Os números, os coeficientes do desenvolvimento, o n, n0, cn1, cnn, eles são chamados também coeficientes binomiais, certo? São os coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton. O termo genérico, né, que a gente dentro do desenvolvimento, é esse aqui TP, certo? Que é o termo genérico da soma, certo? Onde o P varia de 0 até N, né? Então, por exemplo, quer saber algum coeficiente, então a gente vai através desse termo genérico. Bom, então vamos para os exemplos, né? Então, no desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 elevado a 6, qual é o coeficiente de x elevado a 8? Bom, então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa saber qual é o p, né? Que o x vai estar elevado a 8, tá bom? Então, o termo geral, né? O termo geral, o termo genérico. Então, vamos lá, vamos calcular aqui o termo geral. T de p
é igual a C 6, né? P, x elevado. O x aqui, na verdade, é x ao quadrado, né? X ao quadrado, que é o primeiro termo aqui, é elevado a n menos p, vezes o a, que é o 1, é elevado a p, certo? Só fiz substituir no termo genérico, certo? Lembrando que o x aqui é esse termo aqui. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho x ao quadrado, né? Então, por isso que vai ser x ao quadrado, tá bom? Então, agitando isso aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter c 6p, x elevado a... multiplica, né? Então, fica 12 menos 2p, e 1 elevado a p fica 1 elevado a p. Portanto, esse é o termo genérico. Ou seja, como a gente vai fazer no desenvolvimento, todos os termos vão ser isso aqui, eu vou só variar o p agora, tá bom? Então, como queremos o coeficiente x elevado a 8, né? Então, devemos impor que essa parte aqui, 12 menos 2p, seja igual a 8, né? Certo? Então, eu vou calcular aqui o p. Então, fica 2p igual a 4, implicando que o p é igual a 2, né? Logo, logo. Aí eu vou calcular agora o t de 2, né? Então, o t de 2 é igual a coeficiente, né, binomial de 6, 2 a 2. Aí aqui eu posso colocar a conta, mas já sei que vai ficar x elevado a 8, né? Portanto, fazendo essa conta aqui, né, vai ficar 15 x elevado a 8. Logo, o coeficiente de x elevado a 8 é 15. Aqui a gente encerra o exemplo. Tá bom? Então, esse é o coeficiente elevado a 8. Tá certo? Então, os procedimentos para obter coeficientes de valor são basicamente sempre os mesmos. Tá bom? Por exemplo, né, vamos lá, determinar o coeficiente de x ao cubo nesse desenvolvimento. Tá certo? Então, é, a ideia sempre é partir do termo geral ou do termo genérico, né? Então, pelo termo genérico, o que é que eu tenho? T de P é igual, vamos lá, combinação, né? Aí aqui é 7P. Aí eu pego o primeiro valor aqui, ou seja, x elevado a quarto elevado a n menos p, ou seja, 7 menos p, vezes, aí eu pego o segundo agora, menos 1 elevado a x elevado a p, certo? Então vamos aqui, eu vejo que esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que o exemplo anterior. Então, eu fico 7p a p, então aqui eu multiplico, vai ficar x elevado a 4 vezes 7, 28, menos 4p, certo? Nesse aqui, observe que eu tenho um menos, né? Então, eu vou botar esse aqui, ó, menos 1 elevado a p, x elevado a p, certo? Portanto, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar combinação de 7p a p, menos 1 elevado a p. Aí o x eu vou colocar agora o expoente todos juntos, né? Então, vai ficar 28 menos, aí eu tenho 4p, menos esse p aqui, 5p. Então, eu obtive agora o termo genérico desse desenvolvimento na sua forma, diga assim, na sua expressão é, melhorada, ou pelo menos de uma maneira razoável, né? Então, como queremos, como queremos que apareça, né? X ao cubo, devemos impor 28 menos 5p
é igual a 3, certo? Daí, resolvendo isso, vai ficar o quê? Vai ficar 5p igual a 25, implicando que o p é igual a 5. Certo? Então, achei o p, volto, né, pro termo. Então, t de 5 igual combinação de 7, 5 a 5, menos 1 elevado a 5, x ao cubo, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 21 x ao cubo. Logo, o coeficiente é menos 21. E aqui a gente encerra este exemplo. Tá bom, vamos para o próximo. Então, o próximo pergunta o seguinte: qual o termo independente desse desenvolvimento? Bom, aí o termo independente é quando o x, nesse caso, né, independente de x, então quando a potência for x elevado a zero, né? Então, na verdade, quer saber qual é o coeficiente quando é x elevado a zero. Tá bom? Então, vamos lá. O termo geral. Então, o termo geral, T de P, combinação de 8, PAP. Aí eu pego o primeiro, que agora é só x mesmo. 8 menos P. Eu pego o segundo, elevado a P. Então, vamos ajeitar. Fica a combinação de 8, PAP. X, 8 menos P. Aqui fica menos 1 elevado a P. E o x fica x elevado a P. Combinação de 8, PAP. Menos 1 elevado a P. X, aí eu vou colocar tudo junto, né? Então fica 8 menos esse P aqui com menos esse P, então fica menos 2P. Então, queremos x elevado a zero, né? Então, devemos ter 8 menos 2P, né? Que é o coeficiente aqui, ó, o expoente do x, né? Igual a zero, implicando que o P tem que ser igual a 4, certo? Então, logo, o termo procurado é o T4, que é combinação de 8, 4 a 4, menos 1 elevado a 4, né? X elevado a zero, ou seja, 70, certo? Por fim, vamos para o nosso último exemplo. Esse exemplo assim é um pouco mais trabalhoso, tá certo? Que é determinar o termo máximo desse desenvolvimento, tá certo? Observe que ele não quer, digamos assim, que você desenvolva no sentido de... Porque 1 mais 3 vai ficar 4 terços elevado a 50, né? Certo? Mas ele quer saber o termo máximo, ou seja, dentro dos coeficientes, qual é o maior valor, tá certo? Então vamos lá, né? Então, termo genérico é, é dado por... Aqui eu vou fazer aqui divisão. É dado por, vamos lá. T de P igual combinação de 50 PAP. Aí vou pegar 1 elevado a 50 menos P vezes, aí eu boto 1 terço elevado a P, certo? Ou seja, né? Então, no final das contas ficou 50 PAP, 1 terço, né? Ou 1 sobre 3 elevado a P, certo? Então, esse é o termo genérico, tá certo? Agora, vamos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber
qual é o maior. Então, para saber qual é o maior, eu vou comparar termos, tá bom? Então, comparando termos consecutivos, temos. Então, vamos lá, vamos comparar aqui. TP menos TP menos 1. Bom, isso aqui dá o quê? Dá combinação 50, PAP, 3 elevado a P, menos combinação de 50, P menos 1, é 1, 3 da P menos 1, certo? Então, vamos escrever esses termos aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 50 fatorial sobre P fatorial, 50 menos P fatorial, 1 sobre 3 elevado a P, menos 50 fatorial, P menos 1. Aí aqui vai ficar o quê? Vai ficar, quando eu botar 50 menos P menos 1, vai ficar 51 menos P fatorial. 1 sobre 3 elevado a P menos 1. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar uns termos em evidência, né? Certo? O que é que eu vou colocar em evidência? O 50 fatorial, o P menos 1 fatorial e o 50 menos P. Certo? Então, o que é que vai sobrar para mim aqui, né? Nesse termo aqui, sobra o 1 sobre... eu esqueci de colocar aqui, faltou ainda o 3P menos 1. Agora sim. Então, vamos lá. Sobrou o que aqui? Sobrou um P daqui e sobrou um 3 aqui. Então, ficou um terço. Um 3P. Nesse segundo aqui, o 50 foi, P menos 1 foi, sobrou o 51 menos P e o 3AP menos 1 também já foi. Então só sobrou o 51 menos P. Certo? Pronto, agora vamos fazer essa conta aqui. Né? Então vai ficar o quê? Continuando aqui. Vai ficar 50 fatorial sobre P menos 1 é 50 menos P fatorial 3 elevado a P menos 1. Então, quando a gente fizer essa conta aqui, né, vai ficar o quê? Vai ficar 51 menos P menos 3P sobre 3P 51 menos P, certo? Que vai ficar o quê? 50 fatorial, P menos 1, né? P menos 1, 50 menos P, 3 elevado a P menos 1. E aqui vai ficar o quê? Se eu fizer a conta aqui, vai ficar 51 menos 4P sobre 3P, 51 menos P, certo? Então, eu observo que é o seguinte, esse termo primeiro aqui, ele é positivo, né? Esse termo aqui também é positivo, portanto, o que vai definir se esse termo é maior do que esse ou menor vai ser esse valor aqui, certo? Assim, o que é que eu tenho? T de P menos TP menos 1 é maior que zero, se somente se o 51 menos 4P for positivo. O que ocorre somente se o P for menor do que 51 sobre 4. Ou seja, se você calcular isso aqui, dá aproximadamente 12,7.
né? E o T de P menos TP menos 1 vai ser negativo, se somente se o 51 menos 4P for negativo, ou seja, se somente se o P for maior do que 51 sobre 4, né, que é aproximadamente 2,7, certo? Ou seja, né, essa desigualdade vai valer para P até 12, ou seja, 0, 1, 2 até 12, e essa desigualdade aqui vai valer por 13, 14 e assim sucessivamente. Ou seja, né, o T de P é menos TP menos 1, desculpa, é maior na verdade, T de P maior do que TP menos 1, que é o primeiro caso, né, quando P for menor ou igual que 12. E o TP menor do que o TP menos 1 quando o P for maior ou igual que 13. Certo? Então vamos. O que é que nós temos? Nós temos assim, ó, T0, né? Menor do que T1, menor do que T2, até onde? Até o T de 12. E aí, quando o P for 13, vai passar para esse daqui. Então, quando eu botar aqui 13, vai ficar T de 13 menor que o T de 12. Certo? Certo? Pronto. Então vai ficar o quê? O T de 12 maior, né? Eu vou botar aqui. Esse aqui agora vai ser maior do que o T de 13. Que por sua vez é maior que o T de 14. Maior assim até o T de 50. Certo? Portanto, né? Logo, o termo máximo é o T de 12, né? Que é qual o valor dele, né? O valor dele é essa combinação de 50, 12 a 12, 3 elevado a 12, certo? Aí, se quiser calcular, você fica à vontade, tá bom? Então, com este exemplo, a gente encerra esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.